Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais uma aula aqui da Base Treinamentos. E pessoal, na aula de hoje a gente vai continuar falando, tá, sobre Duplicate Database. Tá? Na aula passada a gente mostrou como realizar um Duplicate Database de um banco não CDB. Tá? Falamos também das formas que nós podemos realizar o Duplicate Database, que é basicamente o Backup Based e também o Active Database. Tá? Falamos também de técnicas que nós podemos utilizar, como Push Based e Pull Based. Tá? Então é muito importante que você assista, né, a aula passada, tá? Falamos também do porquê que você deve dominar esse assunto, né? Porque cai na prova de certificação, é muito útil no nosso dia a dia no mercado de trabalho, tá? E como eu disse, na aula de hoje nós vamos dar continuidade e dessa vez eu vou mostrar como realizar um duplicate de um banco utilizando a arquitetura multi-tenant, tá? Como eu falei, tem os dois no mercado, então é importante que a gente aprenda também tanto não CDB quanto CDB, tá bom? Para essa aula, eu também vou utilizar um Active Database, tá? E vou utilizar a técnica de Pull Based, tá? É muito melhor a gente estressar a instância auxiliar do que a gente estressar a nossa origem, nosso source database, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A estrutura vai ser basicamente a mesma, tá? A questão de configuração aqui. O servidor de duplicate, né, que vai ser o destino, ele é o mesmo, é o 85. Eu só voltei o snapshot no meu VirtualBox para o período onde eu finalizei a instalação do binário, tá bom? E aqui, ó, já, no caso da origem, vai ser um outro servidor, porque agora ele está utilizando a arquitetura multi-tenant, né? Vai ser o 83, e eu vou mostrar aqui agora para vocês algumas configurações, como por exemplo, ó, o meu etc host já está configurado, né? Eu também já configurei o meu bash profile, né? Como vocês podem ver, ó, agora o nome do servidor é base83.localdomain. Vai mudar também aqui a questão do seed, ó, mas vocês podem reparar que a estrutura do Oracle Home, Oracle Base é a mesma, tá bom? Um outro ponto interessante, ó, SQL Plus, /sysdba. Aqui, ó, se eu der um select name cdb from v$database, ó, eu consigo confirmar, ó, que esse meu banco de dados está utilizando a arquitetura multi-tenant, tá? Quando essa coluna aqui está como yes, é porque nós estamos utilizando a arquitetura multi-tenant. Então vamos ver o que a gente tem aqui, ó. Show PDBs. Eu tenho basicamente um PDB como mounted, tá? O que eu vou fazer aqui agora é dar um alter pluggable database my pdb1 open. Vou abrir esse carinha aí. PDB aberto, ó, show PDBs. Então ele já está como read write. Vou dar um clear aqui. E o que eu vou fazer, pessoal, é dar um create pluggable database my pdb2 from my pdb1. Pessoal, eu vou criar um outro PDB, tá? Porque eu quero mostrar uma técnica para vocês que é o seguinte, tá? É bem parecido o duplicate, tá? Da arquitetura multi-tenant para arquitetura não CDB, tá? Salvo que tem algumas configurações a mais que a gente vai ter que fazer, por exemplo, no Parameter File, tá? E quando você está fazendo o duplicate, se você utilizar o comando básico, ele vai clonar todo o CDB e também os PDBs que estão dentro daquele CDB. Então vamos supor, se você tem 10 PDBs lá dentro, com o comando base, né, o básico lá que eu vou mostrar para vocês, que é basicamente o mesmo comando que a gente utilizou para a arquitetura não CDB, ele vai levar todos os PDBs para o destino, né? Então para o duplicate. Só que imagina que você não quer levar todos aqueles PDBs. Você tem 10 PDBs, os PDBs são realmente grandes, né? Então vai demorar muito tempo para fazer esse duplicate, vai utilizar muito espaço. E você quer, por exemplo, levar apenas um PDB, 2 PDBs, é possível fazer isso. E eu vou mostrar isso também para vocês na aula de hoje, tá bom? Então vamos lá, show PDBs. Olha só, eu tenho aqui então, ó, o MyPDB1 e o MyPDB2. O meu MyPDB1 está como read-write e o meu MyPDB2 está como mounted, tá? Eu não vou abrir esse cara aqui, eu vou deixar ele como mounted para mostrar para vocês o que vai acontecer com esse cara quando a gente duplicar ele para cá, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Feito isso, as configurações são basicamente as mesmas que a gente fez na aula passada, tá? Então a primeira coisa é a gente preparar a nossa instância auxiliar, tá? E primeiro eu vou então criar os diretórios necessários, tá? Basicamente os mesmos diretórios da aula passada. O horadata, o adump, bdump, cdump, ddump e udump, tá? Só lembrando que agora o meu destino, o meu duplicate, né, ele vai ser cdbdump, tá? Tem que lembrar também de mudar o nomezinho aqui, tá? Então ele vai ser cdbdump, criei também a fast recoviária, ok? O próximo passo, pessoal, é a gente criar então o arquivo de parameter file, mesmo comando, ó. Dá um vi aqui no init cdbdump.hora, não vai ter nada. E quais são as configurações que a gente colocou na aula passada, pessoal? Basicamente, ó, o dbname, né? E colocamos aqui também, ó, essas configurações aqui, ó.
Vou dar um Enter aqui. Colocamos ó, o control file, né, para dizer que vai ser multiplexado, a gente vai ter dois control files, e também colocamos o db filename convert e o log filename convert, tá? Para ele saber que ele está pegando desse diretório e colocando para esse diretório aqui, tá bom? Só que é o seguinte, pessoal, como a gente está tratando de uma arquitetura CDB, ou seja, utilizando o multitenant, existe um outro parâmetro que a gente precisa colocar aqui no parameter file, senão vai dar erro, tá? Como eu falei para vocês, é muito parecido, mas não é igual, tá? E o parâmetro é esse daqui, ó. Vou subir aqui um pouquinho. Vamos lá. Vou colocar aqui para cima, ó. Vou dar um Enter aqui. E o parâmetro é esse aqui, ó. Espera aí que ele copiou aqui a linha. Deixa eu apagar esse aqui. Deixa eu copiar novamente o parâmetro aqui. E o parâmetro é basicamente esse aqui, pessoal. Enable Pluggable Database igual a True, tá? A gente precisa ter esse parâmetro setado, né? Configurado no nosso p-file do destino, senão não vai funcionar o duplicate da arquitetura multitenant. Vai dar erro, tá bom? Então tem que colocar esse parâmetro, não esqueçam disso. Vou salvar esse carinha aqui, tá bom? Vou dar um cat aqui só para confirmar que realmente foi salvo. Espera aí que eu errei aqui, botei cat, é cat. Pronto, cat, ó. Então tá certinho os parâmetros configurados, tá? Qual é o próximo passo, pessoal? O próximo passo é a gente criar o arquivo de password. Tá? Então, peraí que eu vou criar o arquivo de password, já estou com o comando aqui. Como eu falei para vocês, existem duas formas, a gente pode criar o arquivo ou a gente pode copiar, né? Para criar, como é uma senha fraca, ele vai reclamar da senha. Então, eu prefiro pegar do meu servidor de origem e colocar no meu destino, tá? Basicamente o mesmo comando, pessoal. Vou vir aqui para minha origem, ó. Vou dar um clear aqui, tá? E vou rodar basicamente esse comandinho aqui, ó. SCP, passa o caminho do arquivo de senha, né, do arquivo de password, né? Oracle, passa aqui o nome do nosso servidor destino, que é o 85, né? E passa aqui o novo caminho do arquivo de password, tá? Lembrando de colocar aqui, ó, cdbdump, tá bom? Para ele não ficar com esse nome aqui e dar problema, tá bom? Ó, ele vai me pedir o password. Vou colocar o password e olha só, já copiou, tá? Para a gente testar aqui, vou copiar esse caminho aqui, vou dar um cd aqui para dentro. Tá, eu dei um cat, né? CD, vou colocar aqui o caminho, ó. Olha só, já temos aqui então o nosso arquivo de password, tá? O nosso arquivo de senha, tá bom? Pessoal, o próximo passo é configurar então o listener do destino, tá? Dar um clear aqui. Vou dar um VI aqui no listener, ok? Mesma configuração que nós utilizamos na aula passada, tá? A única coisa que vai mudar é aqui a questão do global name e também do seed name, tá? Feito isso, ó, vou salvar, tá? Bem parecido com o que a gente fez na aula passada, tá? Por enquanto só mudou a questão do parâmetro, tá? Preciso iniciar o meu listener, então vou logar novamente aqui com o Oracle. lsrnctl start. Bom, ele está dando o comando not fault. Deixa eu carregar aqui as variáveis de ambiente para ver se ele vai funcionar. Agora funcionou, tá? Precisei carregar então as variáveis de ambiente, no caso bash profile, tá? Ele já funcionou aqui, ó, o comando de start do meu listener, tá? Eu preciso startar o listener, tá, pessoal? Apesar de não ter banco de dados, a gente tem o listener que a gente instalou o binário, tá bom? Então, ó, feito isso, ó, vou dar um clear aqui. E agora, pessoal, é a questão de configuração do TNS names, tá? Vamos voltar aqui para a origem. Como eu falei para vocês, o TNS name, ele precisa estar tanto na origem quanto no destino, tá? Então, olha só, a gente tem aqui o nosso TNS da origem e agora eu vou colocar o do destino, tá? Vou copiar isso aqui, vou dar um insert aqui, vou colocar ele aqui, ó. Faltou um C aqui, ó. cdbdump, dup, né? cdbdup, tá? Coloquei aqui, ó, o IP 85 e aqui o meu service name cdbdump, tá? Vou salvar isso daqui e agora eu vou vir aqui para o meu destino, tá, pessoal? E vou configurar também o TNS names aqui, tá? Então vamos lá. Vou colocar aqui o da minha origem e o do meu destino, tá? Vou dar um insert aqui, ó. Vou tirar essa informação aqui, tá? Então olha só, temos aqui, ó, o hostname 83 com service name cdb e temos aqui também o host 85, que no caso é o destino, com service name cdbdump, tá? Salvei o meu TNS. Pessoal, agora é aquela questão de testar, tá? Do destino, a gente vai fazer um SQL Plus sys/base 2020, né? @cdb sysdba, tá? Ó, consegui conectar, beleza, tá funcionando. Vou dar um exit aqui. E agora eu vou fazer a mesma coisa, da origem, só que agora para o destino, tá bom? Então vamos lá. SQL Plus
sys/base 2020 @cdbdup. cdbdup as sysdba, tá? Tem que conectar e dar a instância como idle aqui. Então, beleza, pessoal, olha só, já conseguimos, tá vendo, ó? Idle instance, tá? Então, realmente temos conexão da origem para o destino. Beleza, pessoal. Feito isso, agora é basicamente, né, a gente startar o nosso destino, né, como no mount. Então, vamos lá. Dar um clear aqui. E vou dar um startup no mount. Tá? Bom, por algum motivo, pessoal, ele está lendo um arquivo chamado orcldup.hora. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se eu coloquei o nome errado do arquivo aqui. Espera aí. Product dbms. Dar um clear aqui. O nome do arquivo está correto. init cdbdup. Tá? Deixa eu dar uma olhada aqui nas minhas variáveis de ambiente, pessoal. Deixa eu ver aqui. Ó. Provavelmente, como esse servidor é o mesmo servidor, ele deve estar com a variável de ambiente do banco de dados não CDB. Deve ser isso mesmo. Então vamos lá, pessoal. Vou vir aqui, não tem problema. A gente mexe aqui na hora, tá? Vou editar aqui o meu bash profile. Ó, de fato, ó, ele tá com a informação do seed errada aqui. Mas não tem problema. A gente vai vir aqui rapidinho, ó. CDB, que ficou da aula passada, né, pessoal? Como eu estou usando o mesmo servidor, mas não tem problema, tá? Eu edito aqui rapidinho. A estrutura, como eu falei, é a mesma, tá? O hostname é o mesmo, o home é o mesmo. A única coisa que vai mudar realmente é o seed aqui, tá? Salvei. Vou carregar então essa variável, ó. /home oracle.bash profile. Prontinho. E agora eu vou dar um clear e realmente colocar o meu banco de dados como no mount. Deve ter escrito o comando errado. SQL plus /sysdba. E agora eu vou dar um startup no mount. Tem que funcionar. No mount. Beleza, pessoal. Então, olha só. Instância iniciada, tá? Você pode ver que ele não montou o banco de dados, nem abriu o banco de dados, porque a gente não tem, tá bom? E a gente já iniciou a nossa instância como no mount, tá bom? Basicamente agora, pessoal, é a mesma coisa que a gente fez na aula passada, tá? Só como eu falei para vocês, a gente vai utilizar o Active Database, tá? Utilizando a técnica de Pool Based, tá? Que é a carga maior nos channels auxiliares. Então, antes da gente rodar o comando, né? Vamos acessar, então, o nosso target, né? E também o nosso auxiliar. Ó, já, então, conectamos aqui no nosso target database e também conectamos no nosso auxiliar database, tá? Auxiliar database. E agora é rodar o comando, tá? Que é basicamente esse aqui, ó. Run, tá? Aloca um channel aqui na origem, aloca 2 channels auxiliares, tá? E a gente roda o mesmo comando. Duplicate target database to cdb dup from active database e usem backup no file name check, tá? Já expliquei para que a gente tem que passar esse parâmetro aqui. É basicamente isso, pessoal. Feito isso, ó, vou dar então aqui o comando, tá? E ele vai duplicar então todo o nosso... Com esse comando aqui, pessoal, sem especificar nada, ele vai fazer o duplicate de toda a arquitetura, tá? Vai clonar, vai duplicar o CDB e também vai duplicar os PDBs que a gente tinha, que é o MyPDB1 e o MyPDB2, tá bom? Então, beleza, pessoal. Depois de alguns minutos, ó, terminamos então, tá? O duplicate, tá? Com a arquitetura multi-tenant, tá? Você pode ver que o último passo que ele fez foi abrir, né, o Spuggables Database, como igual da última aula, ele não conseguiu remover o arquivo de parâmetro, mas a gente pode fazer isso na mão, tá? E aqui, ó, já no nosso banco de duplicate, tá? Vou dar um exit aqui, né? Vou conectar de novo. O que eu vou fazer aqui, ó, é simplesmente conferir, tá? Para ver se realmente... Escrevi o comando errado. DBA. E vou dar um show PDBase, ó. E olha só, pessoal. Ele clonou, tá vendo? Todo o meu CDB e trouxe o meu MyPDB1 e também o MyPDB2, tá? Sendo que, olha só, aqui, ó, na origem, show PDBase. Olha só, o meu MyPDB2 está como mounted, tá? Mas ele clonou e abriu todos os meus PDBs aqui no meu destino, tá bom? Então, esse foi um exemplo de duplicate com Active Database, tá? Utilizando a arquitetura multi-tenant, tá? Só que é o seguinte, pessoal, imagine, tá? Que você não quer levar, então, todos os PDBs no seu duplicate, tá?
você quer, por exemplo, levar apenas o MyPDB1, tá? Porque se você utilizar o comando padrão, tá? Como eu falei para vocês, o duplicate, target, o from active e no file name check, ele vai levar toda a estrutura, tá? Mas se você quiser levar apenas um, você também pode. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou voltar um snapshot que eu tenho, tá? Aqui do destino, que está pronto para poder receber o duplicate, tá? Só para a gente duplicar novamente, para mostrar para vocês como que faz para duplicar apenas um PDB e não levar todos os PDBs, tá bom? Então vamos lá, vou voltar o snapshot aqui rapidamente. Então beleza, pessoal, já voltei então o snapshot, tá? E o meu destino agora, ele já está com a minha instância como no Malt, só esperando então o duplicate, tá? Eu já deixei prontinho no passo para eu poder mostrar para vocês apenas o comando que você utiliza se você quiser duplicar apenas um PDB, tá bom? Então vamos lá, eu vou me conectar aqui, eu tenho que sair aqui do SQL Plus, dar um clear aqui, vou me conectar no meu target e também no meu auxiliar, tá? E já vou preparar o comando aqui para poder mostrar para vocês, tá? É muito parecido o comando, só vai realmente mudar, vai ter mais uma informação, tá bom? Então olha só, eu estou com o comando aqui. E olha só, pessoal, o comando é basicamente o mesmo. A gente vai alocar aqui, então, o channel da origem, 2 channels do destino. E aqui é o seguinte agora, pessoal, olha só. Duplicate, target database, tá? To CDB dump, pluggable database. Nesse caso aqui, era para ser o MyPDB1. Deixa eu interromper aqui e alterar esse daqui. Pera aí. Pronto, MyPDB1. Copiar o comando de novo, tá? Então, olha só, pessoal. Duplicate, target database, to CDB dump. E aí você passa, pessoal, o pluggable database e passa o nome do pluggable database que você quer levar, tá? O restante do comando é exatamente igual. From active database, using backup set, no file name check. Se você quisesse levar outro PDB, era só você colocar uma vírgula aqui, ó, MyPDB1, MyPDB2, tá bom? Então, olha só, vamos duplicar isso daí. E agora ele vai fazer o mesmo processo, pessoal. Só que vocês vão ver que aqui agora, no destino, tá? Ao invés dele ter o MyPDB1, MyPDB2, ele vai ter apenas o MyPDB1, tá bom? Então pronto, pessoal. Terminou então aqui a questão de duplicate e olha só que interessante, né? De cara, a gente já tem aqui no finalzinho do comando algumas informações que a gente não tinha, né? Questões de drop, né? Table space, etc. Mas olha só, ele executou o comando, ó, drop pluggable database MyPDB2 including data files, tá? Como vocês podem ver, ele dropou, ele não levou o MyPDB2. Se a gente olhar aqui no destino, ó, e conectar aqui, ó, dar um show PDBs, olha só, ele só levou então o meu MyPDB1. Obviamente que ele vai duplicar toda a estrutura de CDB, vai levar o PDB seed, né, que é o PDB modelo, e ele levou apenas o MyPDB1, como a gente tinha especificado no duplicate. Lembrando que uma última configuração que a gente tem que fazer antes da gente finalizar, pessoal, é realmente, ó, tirar então os parâmetros aí de DB File Name Convert e também tirar o parâmetro, tá, do log File Name Convert, tá? Agora tem que dar um shutdown, né, immediate, tá? Na minha instância, fechar o meu banco de dados e dar um startup nele novamente, tá bom? Para essas configurações valerem, né? Porque a gente colocou aqui no SP File, então a gente tem que dar um shutdown startup, tá bom? Então foi isso para a aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês nas próximas aulas.